E estamos no ar para a nossa sétima live. E deixa eu só arrumar aqui. Vamos começar então. Começando nossa live. E aqui do meu lado está ela, Karen. E do outro lado, do outro lado, não, do mesmo lado, Ederson Zenfi. E hoje vamos falar sobre os primeiros passos para enfrentar a crise. Começamos aqui já contando toda essa história das empresas, mas agora o problema está na nossa frente. E aí, como enfrentar, dar o primeiro passo para que a gente possa vencer esse momento? Cara, o que você faz? Então, na verdade, eu fiquei um pouco em choque nos primeiros minutos, né, primeiras horas e no primeiro dia pela nossa loja de chocolate, que foi uma situação inesperada, ter que fechar e sem esperança nenhuma de abrir perto da Páscoa, né? Então, eu estava com um volume grande de chocolate e com um volume de produto que ia vencer. Então, isso foi uma dificuldade, algo que me bloqueou para pensar no resto. Aí entra o Andy, que me ajudou a desbloquear um pouco nas primeiras horas, porque foi bem difícil assim para mim, mas depois eu já consegui retomar, porque do nada minha funcionária liga e diz que a polícia foi lá para fechar. Então eu nunca esperava que fosse um fechamento dessa forma, eu esperava que fosse fechar, tudo bem, até às 18 horas daquele dia. O estado de Santa Catarina tinha que fechar as lojas e talvez teria uma entrada restrita, mas ainda não tinham sido claros na informação. Daí, de repente, veio a informação que a gente tinha que fechar, tinha que fechar, mas a funcionária me ligou dizendo que a polícia estava lá e obrigando a loja a fechar a porta. E o policial armado. Então, isso foi algo que me tirou um pouco do eixo, na verdade, porque eu sempre tenho controle assim para lidar com os problemas. A gente nunca é perfeito, né? Mas numa situação a gente sempre acha uma saída. Nessa situação, naquele momento eu não enxergava a saída, eu fiquei meio bloqueada em algumas horas, sabe, do dia. E daí é por isso que a gente tem uma sociedade, né, de casal e de empresa, porque um tem que ajudar o outro, né? Na hora que um trava, o outro tem que destravar. E foi aí que eu estava travada e ele destravou e me ajudou a destravar também. E aí, Anderson, como é que faz? Vendo o problema e olha do teu lado a tua sócia travada. Que sempre sou proativa, eu sempre sou muito proativa. E daí, como foi aquela situação, eu não sabia o que eu pensava, o que eu fazia naquele momento. Eu pensei, amor, o que a gente vai fazer, né? Porque cada segmento, cada um é diferente, né? Exceto os dois que são à noite, que o da Yeti tinha um restaurante, o café é de dia, as lojas são de dia. Então, o que a gente ia fazer, né? Então, ficou para ele me ajudar a me destravar no começo e tomar as atitudes mais instantâneas, porque a gente precisava tomar providências na hora. A gente não podia parar e pensar, fazer um planejamento de uma semana para daí ver o que vinha, o que não vinha de fornecedor, aonde que ia abrir, que horas que ia abrir, não dava. Então, eu tinha que ser a toque de caixa. A gente tem que tomar algumas atitudes que ele que me ajudou nesse momento, né? Ajudou toda a empresa, né? Na verdade, a primeira coisa que você tem que analisar, eu pelo menos imaginei que você tem que pensar assim: fui jogado no meio da guerra, do nada, caí de paraquedas numa guerra. Então, qual é a primeira coisa que você tem que ver? Você tem arma? Você tem a munição? Você tem um colete, prova da bala? Tem um capacete? Você está com roupa apropriada? E depois disso, aonde que você está? Qual é o cenário? Que campo que você está? Entende? Literalmente maquiagem. Eu tenho mina nesse campo? Não tenho? Tem armadilha? Não tem? É uma selva fechada? Não é? Entende? Então, tipo assim, primeiro você tem que ver se você pode você está pronto para aquilo. Né? Se eu não estou pronto, opa, o que eu preciso? O que eu preciso e agora? O que os meus negócios precisam? Né? Porque você veja bem, quando foi a notícia de fechar,
além, claro, da loja, Que era do Santa Catarina, né? café, Porque Santa Catarina foi dos pior. restaurantes, eu também tenho a minha sócia, que é minha mulher, que a gente tem que compartilhar essas coisas. Então, eu tinha que manter a calma, ajudar ela nessa situação difícil, porque como ela trabalha mais com a área de venda, área de atendimento, ela cuida muito da parte da loja também. E a loja foi, eu acho assim, naquele momento, o pior desafio. Porque nós estávamos com um caminhão na frente da loja de caminhas, com 400 volumes, polícia mandando fechar, funcionário para fora. Aqui em União da Vitória, 400 mil em mercadoria, loja fechada sem pretensão de abrir, Páscoa chegando, ninguém na rua, todo mundo com medo. O que fazer, né? Os restaurantes, a gente já, vamos dizer assim, que a gente consegue estar manobrando isso. Que a gente sempre né? trabalhou com delivery. Porque a gente sempre trabalhou com delivery. A gente, a única coisa, o que eu fiz? Qual foi a primeira atitude que eu tive? Mas antes de continuar isso, eu quero falar desse aqui que estiver assistindo, coloca aí, você travou nesse momento ou você foi descolado e já sabia qual era a solução? Coloca aí nos comentários, fala, você foi a Karen que travou geral ou você foi o Anderson que soube contornar um pouco mais essa situação? Coloca aí nos comentários para a gente entender melhor com quem que a gente está conversando aqui. Porque a rapidez do Andy de agir e pensar assim, opa, delivery vai funcionar? Ah, então tá bom. Ótimo. Um problema menos. Um problema menos. A gente sempre trabalhou com delivery, a nossa essência inicial de todos os negócios noturnos foi delivery. Conhecemos esse terreno. Conhecemos esse terreno e dominamos esse terreno. Tínhamos material para suprir, mas o que me travou foi a quantidade de dinheiro que tinha na loja e o quanto a gente apostou. Eu apostei, eu falei, não, eu vou pedir esse a mais, que vai vender mais e tal. Durante amor, se você vai vender, então pede. Soca o pé e pede que vai dar certo. E eu acreditei. E daí acontece isso, então eu estava desesperada, né? Então, falando de uma pessoa que é extremamente competitiva, que pensou já, tipo, lá na frente do quanto estava perdendo naquele momento, quanto ia ficar para trás. Não, e quantas pessoas sem ovo de Páscoa? Quantas pessoas não ia ter Páscoa? Ninguém ia pegar a minha sacola de presente, eu ia comer os nossos presentes, entende? Não podia me conformar com aquilo. Mas, enfim, daí o Andy que conseguiu nas primeiras horas desbloquear essa minha dificuldade. Mas teve vários desafios, né, que a gente teve que resolver muito rapidamente e ele vai poder detalhar mais. Vamos lá, qual que foi? Agora vamos bater nisso daí. Qual foram as primeiras atitudes? O que fez a diferença nesse primeiro momento? Na verdade, o que acontece? A primeira coisa que a gente fez foi listar os principais fornecedores. Quem são os principais fornecedores? Isso dos restaurantes, né? Que o Dari tinha aqui em café. Dia 16 já, né? Isso já no dia 16. Antes de fechar qualquer coisa, a gente já Quando tinha a gente soube a notícia que dia 17 ia estar fechado, pelo menos boa parte, não sabia que era nessa circunstância, em toda essa proporção, chegou a ter até um pouco de violência, vamos dizer assim. Quais eram os principais fornecedores? Fui listando o principal do principal, numa ordem decrescente, eu fui listando os fornecedores. O que seja para chicken, para o café, para Kyodai, o que era necessário para sobreviver. Porque não adianta você querer agora vender Vieira canadense, não adianta agora você querer vender o teu produto mais caro, polvo, não adianta. Você tem que tentar vender o básico. E ter o básico. Né? E ter o básico. Porque as pessoas, elas não... A primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa,
no momento desse é o quê? Guardar dinheiro. Né? Eu não sei, tanto que teve o problema do papel higiênico, que acabou o papel higiênico no primeiro dia. Não sei se as pessoas estavam pensando que não ia ter papel higiênico para poder se limpar, né? Mas, poxa, mas pelo menos se não tivesse, toma um banho, né? Não precisa acabar com o papel higiênico tão rápido. Algumas coisas que... Então, para você ver a questão psicológica da pessoa no momento desse, do que ela é capaz e o que ela pensa, que eles só não acabam com o papel higiênico. Então, imagine essas pessoas, além de fazer isso, elas com certeza elas estão segurando o dinheiro. E com medo, né? Com medo. Então, ela não vai gastar num prato caríssimo, ela não vai comer produtos importados agora, de um valor agregado mais alto. Ela quer o trivial, ela quer o básico. E isso também preocupou a gente, porque será que vai vender delivery? Será que as pessoas realmente vão querer comprar dos restaurantes agora? Ou elas vão cozinhar em Ou casa? elas vão comprar o arroz, feijão, um bife e um ovo e vão fazer em casa, né? Que é o básico da alimentação. Então também isso também entrou na cabeça da gente e deixou a gente preocupado, né? Mas nos primeiros dias o que a gente fez? O que era indispensável para a sobrevivência do restaurante? Era o salmão? Opa, então vamos ligar para ver como é que está indo o fornecimento do salmão. Bloqueou, não bloqueou? Vai vir, não vai vir? Frango, vai vir, não vai vir? vir? Estava fechada, estavam fechando a fronteira com o Chile. Nosso maior fornecedor, bem dizer, do mundo hoje é as salmoneiras do Chile. E fecha a fronteira, como é que vai vir salmão? Né? Você liga para o fornecedor, o principal fornecedor, claro. Isso é uma outra coisa muito importante. Não tenha só um fornecedor. Não seja refém de um único fornecedor. Porque se esse fornecedor faltar com você, você quebra. Porque até você abrir um novo fornecedor, procurar alguém que vai te vender, você pode quebrar ainda, mas no momento desse. Então eu liguei para o principal fornecedor, né, nosso de salmão. Ele não sabia como que estava. Ele falou, olha, não estão repassando para nós, por enquanto está tudo normal. Qual foi a segunda atitude que eu fiz? Liguei para o segundo fornecedor de salmão. Como é que está aí? Olha, fechou a fronteira, mas nós ainda estamos tendo salmão para poder oferecer. Ótimo. Liguei para o terceiro fornecedor, só para garantir. Olha, por enquanto ainda temos, mas eu sei que já fechou a fronteira. Então, daqui para frente, a gente não sabe como é que vai ser. Então, quer dizer o quê? A informação eu consegui. A gente já sabia que a partir dali poderia haver um problema com o salmão. Né? Isso vale para todo o segmento, não é só oriental. Isso se a pessoa tem um restaurante de outro. Igual nós, a informação do frango. Ele tem que, exatamente. Você tem que saber quais são os principais produtos do teu restaurante. Você tem que saber quais são os principais fornecedores. Isso é o básico para você ter um restaurante. É o básico para você ter um negócio. Né? E dentro da cozinha oriental, dentro da culinária japonesa, são três pilares. Arroz, alga e o peixe. Correto? No momento desse, eu não vou servir atum. Porque o atum é uma coisa, né? Um valor agregado maior. Então, eu tenho que garantir o salmão. Fui lá, e também ia ser difícil conseguir. Fui lá, garanti o salmão. Opa, alga. O que aconteceu? Antes de acontecer tudo isso, quando eu já estava vendo as notícias e a gente estava acompanhando que lá na China já estava esse problema, e logo o fornecedor principal de alga é chinês, qual foi a atitude que nós tivemos? Fazer o estoque de alga. E a alga é um negócio que a data de validade dele é extremamente longa, desde que você deixar armazenado no local correto, ele dura, a data de validade dele é longa. O que nós fizemos? Compramos uma caixa de alga. Uma caixa completa. Então, temos alga lá por um bom tempo. Já tinha. Isso é importante. Compramos uma caixa extra. Essa questão da data de validade, você está tendo
Isso, você tem que ter... saber, não só Sim, para aula. você também tem que dar isso. É outro ponto importante dentro do restaurante. Quais são os itens que têm data de validade rápida e quais os itens que têm longa? Opa, posso fazer estoque? No momento desse é necessário. Depende né? do item também, né? Porque senão você vai Depende do colocar item. o dinheiro na mesa, né? Se você vai Você colocar... vai queimar dinheiro agora no momento que você tem que ser inteligente na sua compra. Tá? Por isso que é importante colocar no papel e fazer essa coisa de prioridade. Isso. Colocou no papel, você já sabe o que você precisa, aí você já vai às compras com a consciência Isso mesmo. mais certa do que vai ter que fazer. Outro item, o arroz. O arroz também tem uma data de validade longa. Também é proveniente lá da China, do Japão. Então, qual é como que vai ser esse fornecimento? Nós também não sabíamos. Junto com a alga, fomos lá e compramos um pouco mais de arroz para pelo menos ter um mês de gordura de arroz. Porque você já imagina, pelo menos dentro desse um mês eu vou conseguir comprar de novo. E o que acontece? A gente também não queria exagerar na compra para não atrapalhar outros estabelecimentos, a gente também pensou nisso, mas a gente também precisava que a empresa sobrevivesse sem que viesse caminhões para o interior, porque cidade maior você tem um acesso mais fácil para comprar certos ingredientes, e aqui no interior não tem. Então a gente não tem, eu vou lá no mercado municipal e compro tantos quilos disso. Aqui não existe, a gente tem que viajar para adquirir, né? Então a gente tinha que pensar em todos os detalhes para não comprar nem de mais e nem de menos. Sim. E no caso de uma empresa que está começando, a questão do café até, mas como vocês têm as outras empresas, vocês conseguem gerir isso de uma forma melhor. Mas uma pessoa pensa aqui comigo que só tem uma empresa e que já estava trabalhando, que é a maioria das empresas, que trabalham meio que no limite já. Como que faz para estocar isso, para fazer, qual seria o procedimento? Se não tem essa opção, o que eu posso fazer nisso? Então, ela tem que saber primeiro o que ela vende e o que ela vende e que mantém ela sobrevivendo. Vamos supor, se ela é uma pastelaria, ela precisa pelo menos dos ingredientes da massa. Se os ingredientes do recheio ela consegue comprar numa quantidade menor, à medida que ela vai vendendo, ela vai conseguindo repor, é uma coisa. Agora, já quando uma pessoa trabalha numa padaria, que ela precisa ter presunto, queijo, pão de queijo, pães, ela precisa ter um mix maior, vamos supor, de itens, se ela for comprar de fornecedor que não seja distribuidora, vai acabar pagando mais caro. Então, ela tem que ver, eu compro um pouco mais disso que eu ganho, ou é melhor eu comprar menos disso que eu ganho menos e mais daquilo que eu ganho mais. Ela tem que ver aonde que está a margem e o que ela pode comprar um pouquinho a mais para que ajude ela a vender e ganhar em cima daquilo, porque às vezes ela vai deixar de comprar do fornecedor que é mais em conta para só fazer uma troca, trabalhar para trocar 6 por meia dúzia, daí não vai fazer diferença. Isso, né? Aí é outro, porém, se você analisar assim, que dá mais lucro. Primeiro, você tem que saber de quem você compra. Isso é importante, você tem que saber de quem você compra. Quem é teu fornecedor, o que ele tem a te oferecer, não ser... prazo. Qual é o prazo, né? Se você consegue negociar isso ou não. Num momento desse, a negociação de prazo é importantíssima. E hoje você consegue. As empresas estão abertas, por quê? Porque ela prefere receber um pouco mais longo, com um prazo maior, mas ter a certeza que ela vai receber. Até porque o fluxo dos lugares diminuiu. Não é o mesmo. Então, não é que você tenha que ter um estoque, você tem que ter um estoque de segurança para você poder sobreviver. Talvez pagar os custos fixos, entende? Então, se você não se programar para pelo menos ter um pouquinho de gordurinha, para você adquirir um pouquinho a mais de estoque, para você conseguir trabalhar tranquilo e atender, porque as pessoas vão precisar gastar, elas vão precisar comprar, elas vão precisar adquirir as coisas, elas querem adquirir, elas querem o delivery, mas você tem que estar pronto para atender. Né? No mínimo, da forma mínima possível, mas você tem que estar pronto para atender, tem que se adaptar à nova realidade. Né? Segundo ponto é saber quais os produtos que você trabalha. Né?
Quais são os principais produtos que você trabalha e quais são os produtos que mais te geram lucro? E que são indispensáveis. E que são indispensáveis. Por quê? Porque você tem que focar agora, no momento desse, num produto que dê mais lucro. Por quê? Porque você precisa gerar promoções, você precisa gerar atrativos para que as pessoas venham até o teu estabelecimento no momento desse. Então, você é imprescindível a saber de quem você compra, não ser refém, saber o que você vende e o que você precisa. Agora, uma coisa também que é muito importante é você honrar com os pagamentos. Por quê? Porque no momento desse você precisa de crédito. Você precisa de crédito para você comprar, para você ter, vamos dizer assim, principalmente quem não tem capital de giro, fez um investimento agora, vamos dizer assim, agora, né, antes de acontecer isso, estava fazendo um investimento, então não tem um capital de giro, aconteceu isso. Hoje, indo para o restaurante, a gente passou e viu um estabelecimento que abriu ontem. E hoje, porque ontem não estava aberto. É um negócio novo que começou a ser construído com certeza na pandemia. Então, pensa a dificuldade dessa pessoa, né? Sim, mas deu vontade de parar. Só que deu vontade de parar e conversar com essa pessoa, porque ela abriu um lugar que vende sorvete no início do inverno. Né? Então, tipo, isso talvez a isso é um sorveteria, mas talvez não seja só sorvete. Mas isso é um ponto importante também que você tem que entender. Que você tem que estudar o mercado, estudar o clima, estudar aonde você está inserido para você ver se realmente aquilo é alimento, né? E voltando na questão do crédito no honrar os pagamentos, outro item importante que a gente fez já de arrancada é colocar numa lista também além de estar as empresas mais importantes e as mais, colocar quais são os pagamentos dessa empresa. Os boletos, cheque, ou sei lá, outra forma que fez a compra, e ver quais são as prioridades. Como assim? Vou deixar de pagar algo? Não vou deixar de pagar algo. Mas qual que foi a nossa estratégia? Colocar primeiro os principais fornecedores, os fornecedores que iriam manter a nossa empresa em primeiro lugar. Então, primeiro, garantir isso. Segundo, garantir os funcionários. Tá? Porque se eu tenho sobrevivendo, se eu tenho produto, eu tenho que ter quem trabalha. Então, segundo lugar, funcionário. E era meio do mês, né? Tinha 16 que estourou. Saber como que vai dar os próximos passos no meio de tudo isso. Terceiro lugar, fornecedores locais. Por quê? Você tem que fazer a roda girar aqui dentro. Né? Eles também precisam do dinheiro, eles também precisam sobreviver. Quarto lugar, os demais fornecedores. Não que você não vá pagar, mas daí você vai negociar prazos. Você vai ligar. Você vai e a gente não sabia ainda o que ia ser necessário. Aluguel. Mas foi essa negociar nossa aluguel. Né? Para você poder honrar com todos, mas também poder garantir a sobrevivência num momento desse. Não é simples, porque você não sabe se amanhã você vai vender, você não sabe se amanhã você vai poder abrir. E se faltar, e se você não querer empresas que nunca trabalharam com delivery, como que ela ia sobreviver? Delivery é um negócio a médio e longo prazo, não é uma coisa imediata. Não é uma coisa que hoje você põe num aplicativo que tem 30 restaurantes lá, que já estão lá há muito tempo, que já geraram fidelidade, que as pessoas já têm confiança no produto. Aí você coloca o teu aplicativo, é claro que as pessoas vão na hora olhar aquilo e pensar que você é novo, que você acabou de abrir. Nunca viram tua empresa, e daí você coloca lá dentro do aplicativo, para pedir com 30, 40 lá dentro. E já tem história. E fora os demais que também quiseram entrar agora, na última hora, e fora aqueles que foram
dispensado das suas tarefas, né, das empresas que trabalhavam, e viram na gastronomia, no abrir algo em casa, fazer uma comida em casa, viram nisso uma sobrevivência. Uma oportunidade de sobreviver. E viram que tinha os aplicativos que eram fáceis de colocar lá dentro para vender. Então, a concorrência dentro do aplicativo, meu Deus, se era já uma concorrência grande, multiplique isso por 10. Virou um shopping para você comer, né? Você vai ter centenas de opções, dezenas de opções. E além de que o consumidor não está numa hora que ele está feliz, querendo gastar e comprar. Então, você viu o motoboy? Então, imagine que as empresas, como a gente tem o café, que não tinha delivery, vendia... muito fraco o nosso delivery, muito fraco mesmo, até porque a gente iniciou agora, a parte de almoço, fazia um mês e meio que a gente começamos com o almoço. Então, nossa, o delivery muito fraco. Como fazer crescer isso? Né? A gente viu exemplos, né, de que pessoas falando, né, que é que nem você ter uma loja num shopping, aquela loja pequenininha lá no fim do corredor, onde passa muitos poucos lá, e sem contar passa poucas pessoas, e sem contar uma vitrine que não chama atenção, uma vitrine pobre, triste. Aí você pega uma grande loja que tem uma vitrine bonita, colorida, chamativa e que passa muitas pessoas porque está no melhor ponto. Aonde que as pessoas vão comprar? É claro! Né? Então, como que você vai ser o pavão nesse momento? Como você vai disputar? Como que você vai disputar? E aí eu pergunto agora, vamos entrar na parte prática do negócio. Acho que as nossas lives agora começam a tomar um pouco mais de prática, né? A nossa ideia é essa. E como fazer nesse primeiro momento para que a tua empresa se destaque e comece, assim, se diminuir a venda, muitas diminuíram, assim, a gente vê nos jornais, tem gente que 10% está vendendo o que vendia antes. Como fazer para nós caímos para 40%, 30%, porque você tem que pensar assim, ó, 50% você já cai, porque o salão fechou. Sim. Né? E o medo do cliente? E o cliente que segura o dinheiro, o cliente que não quer receber o motoboy. Teve situações onde o cliente botou o dinheiro lá no portão, mandou o motoboy pôr a comida lá no portão, pegar o dinheiro e ir embora. Que ele não quer nem chegar perto. Entende? É um momento assim que chega a ser hilário com a questão do medo das pessoas. Mas né? Todo mundo tem medo. Então, não é nada contra. Não! É normal hoje. É a realidade de hoje, né? Sim. A realidade que nós estamos passando. Então, você já perde a venda de salão, você perde a venda de bebida, perde a venda de drink, perde a venda que a gente faz o garçom faz uma venda a mais na mesa. Um produto diferenciado, uma novidade que a gente sempre tem. Então, você perde isso. Aí você vai só por delivery. Daí a pessoa comprar no app. Como é que você vai gerar o desejo dela comprar algo diferenciado se você não tem contato com ela? E aí, como é que faz para isso? Qual foram as primeiras atitudes com as lojas fechadas para que isso não se perdesse? Para que conseguisse, pelo menos, assim, perdeu no salão, mas fizesse crescer do delivery? Na verdade, essas atitudes são cenas para o próximo capítulo, porque nós vamos na próxima live começar a contar como fazer para você fazer crescer o teu delivery ou até mesmo criar um novo delivery, né? Mas, assim, o que eu posso falar de antemão... Que o mais difícil era o café, onde a gente não tinha delivery. Que não era delivery, que não tinha. Isso, então a gente teve que... O que a gente pensou assim, opa, no café tá esfriando, era a hora que todo mundo ia tocar aquela musiquinha, ia ser perfeito, porque as pessoas iam aumentar o consumo ali dentro, as pessoas comem bolo, comem docinho, é diferente do que você vir comer
almoça, toma um cafezinho preto e vai embora. Não, no inverno você come, daí você come um bolo, daí de tarde você volta porque você quer um cappuccino, daí à noite você passa, pega um chazinho antes de ir para casa, porque a gente tá no meio do fluxo. E um café gera desejo no frio, né? Cada dia você quer provar uma coisa diferente e a gente tinha algo para suprir. Estava pronto para isso. Estava pronto para isso. Muito pronto, a gente estava muito pronto. E não tinha mais ninguém tendo desejo ali, porque a pessoa não olha a vitrine, a pessoa não está ali olhando aquela coisa deliciosa, aquela vitrine, aquele bolo, e não tá aquele tchananã, aquela coxinha. A gente tinha um festival de coxinhas que a gente vendia 500 a 600 coxinhas numa sexta-feira, que aquilo, pá, foi como uma pedra, que a gente daí vendia 50 coxinhas no dia. Então, assim, gerou uma situação fria. Conte o cenário, conte detalhadamente como que nós fizemos com o café. O que nós fizemos? Fechamos a porta? O que nós fizemos? Foi assim. Isso é muito importante para as pessoas poderem enxergar, imaginar o que aconteceu, qual foi a nossa atitude. Porque nem álcool em gel tinha na cidade mais, né? Não tinha álcool 70, máscara já tinha acabado, luva tinha acabado. Então, o que foi? A gente pegou, como o café estava na avenida, era um lugar muito visado e fazia muita aglomeração de pessoas, a gente pegou, fechou a porta, né? E colocou até nas outras lives a gente comentou isso. A gente colocou na porta uma bancada, assim, numa outra porta que tem uma gradezinha, então a pessoa chegava só até na porta e não podia chegar no caixa, não podia entrar no café. Ela só era atendida numa janela que a gente criou. Então, essa janela a gente atendia os pedidos, a gente tinha 2 litrinhos de álcool em gel por empresa, então a gente estava ali à vontade para quem passava na rua, mas ali com medo que a gente não conseguisse mais álcool, a gente deixou para os clientes que estavam livres. Isso é importante para o posicionamento, mostrar que não estava preocupado apenas com o cliente, mas com o cliente na rua, né? Não, mas isso é uma coisa muito importante para as pessoas que estão ouvindo agora e para entender o quanto você pode gerar valor num momento desse para a tua empresa. E esse valor gerado é um valor que não é para hoje, para agora, né? Além, claro, que isso gera mais confiança no seu cliente se você tem essa atitude. Mas lá na frente, quando tudo normalizar, é aí que você vai colher os frutos de agora, quando você gerou esse valor e você se preocupou com o seu cliente. E não só com o seu umbigo, né? Só com a sua empresa. Você se preocupar com quem está lá fora, com o teu funcionário que está atendendo a pessoa, isso é muito importante. Né? Segurança alimentar e segurança para o colaborador, né? Mas, enfim, a gente abriu essa janela, né? Antes que viesse o decreto, mas como tinha uma aglomeração de pessoas, a gente preferiu encostar a porta, criou essa janela para atendimento, não entrava motoboy, nada, era totalmente externo o atendimento e as colaboradoras atendiam pela janelinha. A gente tinha o delivery, diferente dos outros nossos negócios, que a gente só tem o canal de app e telefone, né? O app de uma empresa, que não é o app do Café Central, é uma plataforma, né, que a gente paga porcentagem para eles. E a nossa maior dificuldade era que a gente tinha um delivery muito de cliente retira. A pessoa chegava ali, eu quero coxinha, quero esse pão de mel, quero esses docinhos, e a pessoa ficava ali. Isso, era pega e leve, não tinha muito, eu ligo lá para o Café Central para fazer pedido. E até porque a gente era uma operação nova e não começou forçando delivery, foi o único negócio, claro, exceto as lojas, mas os outros restaurantes a gente sempre teve uma pegada muito forte no delivery. E até porque o café era uma operação de dia, a gente nunca tinha operado com nada de dia, mas ele, mesmo assim, ele batia suas metas e suas expectativas. A gente não estava só operando, a gente estava talvez deixando dinheiro na mesa, porque a gente não estava trabalhando com delivery, mas ele estava suprindo as necessidades e pagando as despesas e tendo lucro. Aí foi que a gente parou para pensar, qual que é a primeira empresa que a gente tem que trabalhar
que a gente vai precisar que seja muito rápido e muito forte. Foi o que daí a gente teve várias mudanças no café, que atingiram muito mais do que as nossas expectativas, mas foram atitudes assim muito rápidas, criativas, porque daí eu já tinha desbloqueado, que eu fiquei algumas horas bloqueada, esse desbloqueio já tinha acontecido, e a gente já estava colocando em prática a mil, muito rápido, o que a gente estava pronto para propor aos clientes que nunca tinham consumido. Não é que nunca, vamos supor, de todas as vendas do café, 10% era para levar, para a pessoa vir buscar, 5% era para delivery, e os outros 85% era venda no local. Então, e a gente não tinha buffet, não era outra coisa, a pessoa senta ali, toma um cafezinho e consome. E num lugar com muito fluxo de pessoas, que esse fluxo não tinha mais, não tinha uma pessoa na rua. Não, e o detalhe é que o nosso público da manhã, todos grupo de risco. Isso. E foram os que mais ficaram bravos. E foi os que ficaram bravos ainda, que nós fechamos, né? No dia 17, até para reforçar o que a gente passou, a gente tem mesinhas externas. E eles vêm, os senhorzinhos, todas as manhãs, 11 da manhã, eles estão ali para tomar o cafezinho deles. Na xicrinha deles, o jeitinho deles, um é com leite, outro sem leite, outro é mais mais quente, café, menos café, mais quente, mais frio. Cada um deles são 8 idosos, na verdade, são jovens idosos, porque eles são muito ativos, um vem de chapéuzinho, outro vem de óculos escuro e tal. Eles são muito... E eles estavam... É a deles, ali, o fluxo da linha deles. E eles criaram o hábito de vir para o café. Um mês depois que o café abriu, eles começaram a criar o hábito de estar ali com a gente, sabe? Um ano e meio, né? Isso, então eles foram os que mais reclamaram e ficaram bravos, e a gente serviu no segundo dia, no dia 17, a gente avisou, no dia 18 a gente estava fechado. A gente permitiu que eles viessem no dia 17 para a gente contar para eles que isso ia acontecer. Eles falaram, ele já se viu, porque a gente quer tomar muito café, tá. Mas enfim, dia 18 daí a gente fechou, e eles vieram tomar um cafezinho no copinho de isopor, né? Pra quê? Meu Deus, foi a maior insatisfação deles. Mas é complicado, porque você já tem uma idade, você é solitário, e daí a gente tira esse pequeno prazer da vida dele. E é o momento deles, da reunião, de conversar, e daí já ficamos para almoço, alguns, então aquilo é a diversão deles, né? Isso, e você tira um pequeno prazer, e você proporciona prazer. Quando você tem negócio, você proporciona prazer e sensações boas, as pessoas só aprendem a fazer mais parte disso. E elas foram bloqueadas, impedidas de fazer parte. Então a rotina deles mudou. E eles eram assim, pertencentes já ao negócio, já era marca, eu já sabia a hora que era no dia quando eu via eles chegando. Então foram atitudes que a gente teve que impactar a rotina das pessoas, mas a gente tinha que proporcionar proporcionando algo bom para eles. Isso, coisas boas e prazeres na vida, no dia e na rotina. Até porque é um dever nosso, como restaurante, como cafeteria, porque nós somos algo de prazer para as pessoas, né? Que gera um prazer, gera uma felicidade. Então, no momento desse, você deixar de fazer isso também é uma coisa assim sacrificante até para nós. Porque a gente abre algo para proporcionar coisas boas. Isso é o primeiro passo nosso. É a nossa visão, proporcionar sensações boas. O que vem depois é só consequência do bom trabalho. Então, primeiro é superar as expectativas, primeiro é ser muito bom, ter um sabor delicioso, ser algo assim que a pessoa diga, eu quero um café, eu quero ir lá. Foi isso que a gente sempre quis fazer. Então, além do croissant, né? Só uma licença, porque você precisa atender o telefonema do restaurante. Só muito. Mas, até aproveitando agora a saída do Andy, eu acho que a gente pode encerrar por aqui a live e as atitudes do café. Posso? Conta detalhadamente como nós fizemos com a Kyodai e com a Tiki. Também, isso é importante. Vamos lá, cenas para esse capítulo ainda, vamos saber o que foi feito no café. Começar essa cultura do delivery foi a primeira atitude, e agora as outras empresas que já tinham essa cultura, o que foi manter isso? Eu vou e melhorar, né? Isso, ainda eu vou terminar, eu acho que ainda do café, né? Mas daí da Tiki a gente também tentou criar coisas inovadoras, tentou fazer
algo onde eu não posso panfletar. Eu não poderia levar o meu cardápio nos hotéis, um cardápio novo. Não tinha turista, não tinha ninguém na cidade diferente. Então, as pessoas nem queriam pegar alguma coisa na mão. No primeiro não queriam pegar, segundo não poderiam entregar. Sim. E existia um bloqueio. E o que ela mais tem na mão? É o celular. Então, a gente foi buscar uma forma de que a gente despertasse desejo e que a gente gerasse valor na nossa marca de uma forma íntegra e que a gente esperasse que tudo isso desse retorno muito rápido. Então, a gente foi evoluir e aprender coisas novas para que a gente tivesse com lucro isso, porque se eu gerar um desejo numa pessoa e que ela vá somente no aplicativo, eu não consigo ter o retorno que eu gostaria, porque a taxa do app hoje, infelizmente, é muito alta e a gente também não pode deixar de atender lá. Então, o que a gente teve também de atitude no começo, quando a gente entrou para outro aplicativo que não era o nosso, era a gente colocar apenas alguns itens do cardápio e não todos os itens, porque se a pessoa quisesse algo diferenciado e que eu proporcionasse para ela algo, eu quero esse croissant aqui, então eu tenho que ligar lá ou eu tenho que pedir direto no app deles, que foi algo que fez muita diferença nos nossos negócios, mas eu acho que a gente já está pulando já para a próxima live. Olha um spoiler! Olha as cenas para o próximo capítulo. Tá tudo bem. Quais serão as cenas do próximo capítulo? Então, nós vamos falar antes. Não era eu. Quer ter visto? Não, por favor. Então, primeiro as mulheres, vai, qual que é? Então, eu tô louca para falar em detalhes tudo que a gente fez, né? E não só eu, né? Como nós todos queremos ajudar quem está passando por um momento difícil e falar em detalhes todas as atitudes que a gente tomou em um lugar que já tinha um delivery forte, em um lugar que não tinha delivery e em uma loja de chocolate véspera de Páscoa com estoque lotado. E fechado. Então, a gente vai repassar em detalhes tudo que a gente fez para poder, talvez, esclarecer o que esteja escuro para você hoje. Eu acho que um spoiler bem importante para repassar aí, talvez até... Esse é o homem do spoiler. Briguem comigo, mas é só para vocês dar uma pulseirinha assim, só para vocês saberem, mas a loja ela vendeu tudo, tá? Então, só para vocês entenderem até onde a gente chegou, tá ok? E nos restaurantes vocês vão acompanhar. E lembrem, pessoal, que a gente está fazendo isso para você que está aí do outro lado, para que você possa também crescer com tudo isso e, pós a crise, você estar num lugar de destaque, ok? Esse foi o nosso papel, né? Esse que nós estamos propondo aqui no SOS Restaurante. Então, se você quer ver mais conteúdo, quer conhecer um pouco da história, principalmente dos dois aqui, o que eles fizeram, como foi a montagem... Espera só um pouquinho. Deixa eu cortar esse rapaz, até para poder falar que ele também teve muita participação em tudo isso e que também ele vai falar um pouco das quais foram as atitudes também que ajudaram a acontecer toda essa mudança que vocês vão estar acompanhando aí nas nossas lives. Todos aqui vai fazer, cada um vai mostrar um pouco do que fez, né? Colocou em prática, para que você possa colocar em prática no teu restaurante, tua lanchonete, seja ela grande, seja ela pequena, está começando ou já tem anos de portas abertas, não importa. Agora é a hora de nos unir e se você quer acompanhar mais sobre o trabalho do SOS Restaurantes, é só seguir onde que nós estamos tanto, cara. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E como que você faz para ter acesso a todo esse conteúdo, Andy? Clica no sininho. Para ativar as novas lives, se inscreve no canal. Muito bem, ainda bem que nós temos a parte da tecnologia e atendimento, temos aqui a Karen que é fera. É isso aí, queremos levar de uma maneira mais descontraída. Nesse momento, acho que muitas lágrimas já rolaram e esse é o momento de nos unir e fazer algo diferente por você e pelos clientes também. Temos que lembrar bem que o nosso trabalho não é só para nós, é para os clientes.
Com certeza. Beleza? Então, tchau, tchau. E, lembrando bem, sendo o que nós somos realmente, né? Não vim aqui fazer um tipo diferente, ou alguém diferente, ou passar para vocês algo que nós não fizemos e de que não deu certo. Para nós deu certo, e nós somos assim. E é assim que nós vamos até o final, ajudando você a se destacar nesse momento. Isso aí, tá aberto aqui todas a experiência. E fica para o próximo capítulo o restante dessa história e para você colocar a mão na massa. Tchau, Eles tchau. embanaram tudo nesse final aí, meu Deus, vou ficar até quieta depois. Provavelmente não é ensaiado, então vamos só ensaiar. Tchau, pelo menos. Então, 1, 2, 3. e... Tchau.